Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de realidade brasileira para o concurso do CNU, que vai ter provas agora em agosto. Então nós estamos aqui com esse material do bloco 8 e tenho certeza que isso vai ajudar bastante você nesse concurso. Então você que está gostando do nosso canal, segue a nossa playlist, aqui a gente tem vídeo do conteúdo completo de realidade brasileira. E também você pode nos ajudar curtindo, comentando e compartilhando os vídeos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, beleza? Então isso aí é importante para a gente poder estar divulgando. Se tiver dúvidas, perguntas, o que tiver, pode falar com a gente que isso ajuda bastante. E avisar também que no dia 15 de agosto, ou seja, esse domingo, na quinta-feira antes da prova, a gente vai ter um aulão de realidade brasileira. Então eu estou deixando o meu WhatsApp aqui na descrição, porque através dele você faz a inscrição para o concurso. A inscrição para o concurso não, a inscrição para o aulão de véspera do concurso. Beleza? Tranquilo? Então acho que assim a gente consegue, fazer uma boa revisão para a prova. Tranquilo? Então o tema da aula de hoje é desenvolvimento econômico, concentração de renda e riqueza. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender. O Brasil, ao longo de sua história, ele foi formado pelo que nós entendemos como ciclos econômicos. Então, o primeiro que a gente pode dizer é lá com o pau-brasil, embora o pau-brasil ele seja de extração. Então, tem muita gente que diz que não é um ciclo econômico, que ele só vai de 1500 a 1530. Mas o Brasil começa com o pau-brasil. Beleza, é o primeiro momento, que é o de extrativismo, puro extrativismo. Ok. Qual o segundo ciclo que vem? Aqui eu quero que você entenda isso. É a cana-de-açúcar. E quando a gente fala em ciclo, minha gente, não quer dizer que acabou os outros, só tem isso. Não, mas era o principal. Era o que dava mais lucro. E naquela época, vamos lembrar, o Brasil era o quê? Colônia de Portugal. Logo, a metrópole, que era o caso de Portugal, ela ia investir naquilo que desse mais lucro. Então ela não ia investir em qualquer coisa. Ela ia investir naquilo que dava lucro. Então começa com a cana-de-açúcar, onde majoritariamente, quase 100%, o Nordeste brasileiro. Então era plantação, e aí não é só extrativismo, porque você plantou a cana-de-açúcar. Então, plantação de cana-de-açúcar, uma forte produção açucareira e levar o açúcar para fora do Brasil. E aí, qual era o centro do trabalho naquele momento? Trabalho escravo, sobretudo trabalho escravo africano. Veja que eu falei sobretudo, porque não é exclusivamente, cuidado com isso, tá? Uma coisinha que pode cair na tua prova, por exemplo. Ao longo da história do Brasil, a escravidão aconteceu somente de pessoas africanas, falso. Ou aconteceu uma escravidão de pessoas indígenas somente até a chegada dos africanos, e aí isso também é falso, ok? Então houve escravidão indígena e africana aqui no nosso país, tá certo? Depois da cana-de-açúcar, o que vem? A descoberta do ouro nas Minas Gerais. Então o centro da colônia sai do Nordeste e vai para o Sudeste, Minas Gerais. É ali que você vai extrair o ouro no Brasil. Então é o ciclo econômico do ouro, aurífero também pode ser chamado. Extrai ouro pra caramba, século 17, 18. Aí quando é do século 18 para o 19, o que vai acabando o ouro e o que vai florescendo no Brasil? Café. Aí é o chamado Oeste Paulista, o Vale do Paraíba. E aí também São Paulo e Minas Gerais, aquela região, vão se tornando o centro econômico do país. É um momento que o Brasil vai deixando de ser colônia. Então em 1822 o Brasil deixa de ser colônia e torna-se império, mas o modelo econômico segue o mesmo, que é o quê? Grandes propriedades para exportação. Então o Brasil sempre produz para exportação. E através do quê? Do trabalho escravizado, porque o Brasil faz a sua independência, mas ele não abole a escravidão. O Brasil só acaba com a escravidão em 1888. Não esqueça disso, porque é muito importante para você pensar sobre o que vai ser concentração de renda e riqueza no nosso país. E aí, no século XX, século XIX, todo o café, até o início dos anos do século XX, ou até os anos 30, o café era muito forte, e até por isso nós temos as elites cafeeiras, né? As oligarquias tão fortes nesse período, e aí a gente vai ter o desenvolvimento de uma industrialização no nosso país. É isso que vai acontecer no século XX, que é uma industrialização capenga, vamos dizer assim, mas ela acontece sobretudo em São Paulo, aquela região do ABC paulista. Isso é muito forte que vai estar acontecendo. E por que é tão importante que eu falei sobre o trabalho escravo? Porque, gente, isso molda o nosso país. Nós podemos dizer que o Brasil é um país assentado no trabalho escravizado, porque percebam uma coisa, para alguém ter muito dinheiro, ele precisa tirar o valor
do trabalho de alguém. Então alguém precisa ser super explorado para que outra pessoa consiga esse dinheiro. E é por isso que a escravidão ela é tão importante para fazer com que o país, ainda hoje, seja tão desigual. E isso é uma palavra importantíssima. O Brasil é um país marco da desigualdade mundial. Inclusive, isto foi tema do último Fórum Econômico que nós tivemos em Davos. Como a desigualdade do Brasil ela é um marco. Pausa para água para a gente explicar sobre isso. Aí aqui eu vou utilizar um termo que é pausa para água também para dizer que você pode ajudar o nosso canal de duas formas. Tem até gente que me encontra na rua e fala, professor, pausa para água. É até engraçado, o pessoal fala, virou a marca. Mas é isso. Então, você pode ajudar o nosso canal de duas formas. Primeiro, curte, comente e compartilha. Chegou até aqui, viu 9 vídeos do nosso canal e não deixou uma curtida, um comentário, vacilo. Vai deixando curtida, volta lá, vai deixando curtida e comentário em cada um, porque acredito que se a gente ajudou, isso pode também. Comenta lá pra gente que isso é importante. E a segunda forma, você pode contribuir adquirindo um dos nossos materiais ou compartilhando nossas aulas, por exemplo, no Instagram. Tira uma foto, bota lá no Instagram e marca o professor lá, Diogo Xavier. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Outra forma também é você contribuir através do Pix, que fica sempre aqui na descrição do nosso canal, para a gente poder melhorar o nosso trabalho, beleza? Vamos lá. Por que o Brasil é um marco da desigualdade? Aí a gente usa um termo que é a Belíndia. Belíndia. O que significa isso? O Brasil é como se convivesse ao mesmo tempo a Bélgica e a Índia. Por isso esse termo. Belíndia. A Bélgica e a Índia convivem no nosso país. Por quê? O Brasil não é o único país desigual do mundo, claro que não. Mas o Brasil é um país onde a gente tem os ricos, tão ricos quanto os maiores bilionários do mundo. Então o Brasil não é um país onde os mais ricos, e aqui, gente, eu queria dizer logo para vocês, tá? Vejam bem, quando a gente fala dos mais ricos, eu não estou falando do cara que ganha 20 mil reais por mês. Você pode dizer assim, caramba, estou sonhando com o meu salário de 20 conto lá, vou ter uma vida muito melhor. Eu sei, isso é uma vida confortável, mas está muito longe de ser um bilionário. Tá certo, né? Então, devagar, quando eu digo gente muito rica, não é o cara que tem uma casa na praia, não é o cara que viaja de vez em quando para a Europa, é o cara que é bilionário, é outro mundo o cara habita, basicamente. E aí, o que acontece? Esses caras do Brasil, e quando eu digo caras é porque em geral são homens velhos e ricos e filhos de pessoas já bilionárias, tá certo? Isso é uma coisa importante também. Filhos e netos e bisnetos de quem já tem muito e já teve muito e desde sempre tem muito dinheiro. Eles são tão ricos quanto os mais ricos dos países mais ricos do mundo. Os nossos mais pobres, a miséria no Brasil, mais pobres mesmo, são pessoas que vivem como os mais pobres da Índia, lá, dos países mais pobres do mundo. Então o Brasil ele convive com esses extremos da desigualdade. Em muitos casos, a desigualdade no nosso país, ela convive no mesmo espaço. Todo mundo aqui já viu aquela foto do livro de geografia, que é um prédio gigantesco com aqueles casas com piscina e do lado uma favela. É muito comum a gente observar isso. Nosso país, qualquer lugar de onde você esteja assistindo, inclusive se você assiste aí, diga da qual cidade você está assistindo, que eu gosto disso, saber, né, de onde você fala. A gente tem as periferias do lado dos prédios ricos, como a gente tem um caso famoso de um tiroteio na favela do Rio de Janeiro, no Morro do Rio de Janeiro, que atingiu uma pessoa na cobertura de Copacabana, porque é próximo. A favela, o morro e a cobertura do prédio chique de Copacabana. Eles são tão distantes nas condições sociais, mas fisicamente eles são próximos. Tudo bem, minha gente? Então isso é uma coisa que convive. E por que isso é muito importante? Porque a forma como nós fizemos o nosso desenvolvimento econômico, ele foi concentrando renda. Veja, concentrando na mão de quem? Na mão de muito poucos. E é uma coisa que se aprofundou nos últimos anos. Cerca de 1% da sociedade brasileira detém 50% do PIB do nosso país. Vou repetir. 1% do nosso país, ele detém 50% do PIB do nosso país, da riqueza do nosso país. PIB é uma outra unidade de medida. Por que isso é importante, minha gente? Porque essas pessoas, elas concentram riqueza demais. Se elas concentram riqueza demais, vocês acham que elas pressionam o Estado brasileiro, os deputados, os presidentes, governadores, para atender às próprias leis? Claro que sim. E aí eu queria dizer uma coisa muito importante. Esse ano está sendo votado a reforma tributária no nosso país. Veja como isso é um tema que pode cair na prova de vocês. Por quê? Porque desde o começo do ano a reforma tributária está sendo discutida, tá certo? Não de agora, mas desde o começo do ano. E os mais ricos estão fora da tributação no país.
o Brasil é um dos países onde as pessoas ricas menos pagam imposto. Aí você pode dizer assim, professor, mas o imposto no Brasil é tão caro? Caro para mim, caro para você. Mas se você passar nesse concurso, eita maravilha, começou a receber, vamos dizer lá, 10 mil reais por mês. Maravilha, passei no concurso, que coisa boa, tu vai pagar o mesmo imposto, 27,5%, do cara que é milionário no nosso país. Percentualmente, o valor pesa mais para você ou para ele? Claro que é para o milionário, para o bilionário. Desculpa, para você. Claro que é para você. Sobretudo, então, para você, você paga muito mais imposto. Porque a mordida do leão, né, imposto de renda, ela vai pesar muito mais no teu bolso do que do cara que é bilionário. Sobretudo por outra coisa, a nossa tributação no Brasil, ela pega muito pouco a tributação sobre herança e sobre patrimônio, que é onde essas pessoas ganham e guardam muito dinheiro. Então eles guardam em patrimônio, não em dinheiro corrente como a gente faz. A gente não tem dinheiro para ficar investindo quantias absurdas e a gente não tem grana para comprar muitos imóveis ou para deixar aquele dinheiro rendendo mais dinheiro. E é isso que essas pessoas fazem. É assim que elas ganham muito dinheiro sem tributação. Entenderam isso? Para a gente pensar sobre a reforma tributária. No nosso país, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente conseguir pensar. Outro tema que eu queria falar para vocês, que também é uma data redonda nesse ano 2024, que é o Plano Real. O Plano Real completou 30 anos no dia 1º de julho de 2024. Por que isso é importante? Porque esse é o tema da prova de vocês que mais cobra sobre economia. E por que eu quero que você entenda isso? Veja, o que significou o Plano Real? A estabilização da economia, não o combate à desigualdade, são coisas diferentes. Veja, os anos 80, você que é mais velho, ou você conversa aí com seu pai, com sua mãe, eles vão dizer que no mercado o preço mudava todo dia. E é verdade, às vezes mais de uma vez no dia o preço ia aumentando, certo? Então você não podia comprar todos os produtos, por exemplo, então você ia lá, tinha quantidade de caixa de leite que você podia levar, era esse tipo de coisa, nos anos 80. Aí vem o Plano Real, vem uma mudança macroeconômica mundial também, é importante que se diga, vem uma mudança macroeconômica mundial que faz com que o Brasil estabilize a sua moeda, estabilize a sua economia. Então a gente tem um real hoje que é, na medida do possível, estável. Nosso dinheiro é estável. Aumenta um pouco aqui, um pouco ali, o salário mínimo aumenta também, mas ele é estável. Então essa é a grande questão do Plano Real. Ele fez com que o Brasil tivesse uma previsibilidade com relação à sua moeda. Com relação ao dólar, então o dólar varia, chega em 6, 7, 8, 3, mais o dólar, ele está ali, dentro de uma camada possível. Para a gente ter uma ideia, isso quando a gente fala que estabiliza, tem muito a ver com a inflação. Você pode dizer assim, professor, mas a inflação às vezes bateu 8, bateu 7, tá caro. Gente, a inflação ela chegava a bater mais de 1000% no ano, certo? São valores absurdos. Então veja, hoje a gente reclama de inflação a 8%, não é que não tem que reclamar, tá? Mas quando a gente fala em inflação nos anos 80, era uma coisa assim, que as pessoas, era tanto, eu estava estudando um pouco sobre o Plano Real, era tanta inflação que as pessoas sequer sabiam se um produto estava caro ou estava barato. Veja, é uma mudança de preço, uma loucura tão grande, que as pessoas às vezes perdiam a conta. E é por isso, por exemplo, que a gente teve tantas moedas, cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro cruzado. Talvez você em casa tenha um monte de moedinha guardada de moedas desses tantos planos que foram lançados, sobretudo no plano Sarney, e que não conseguiram estabilizar a economia. A economia ela vai ser estabilizada no governo Itamar Franco, com que o ministro da Economia era o Fernando Henrique Cardoso. Ok, minha gente? Então acho que isso é importante para a gente conseguir pensar esse processo também. Beleza? Tranquilo? Então, gente, acho que com isso a gente consegue pegar o principal desse processo para a gente conseguir falar sobre isso que é tão importante para a nossa prova que vai ser agora em agosto. Beleza? Então, dá aquela força também pro canal, que isso é muito importante. Tamo junto e forte abraço.